Existem heranças que não podem ser medidas em dinheiro. Segredos guardados em paredes antigas, em cartas amareladas pelo tempo, em retratos que observam com olhos que viram coisas que não podem mais contar. No coração de São Paulo, escondido entre arranha-céus modernos e o caos urbano da maior metrópole brasileira, existe um casarão. Um sobrado imponente do início do século XX, sobrevivente teimoso de uma época em que esta região era subúrbio elegante, não selva de concreto. A fachada Art Nouveau ainda preserva sua beleza decadente. Vitrais coloridos que filtram a luz em padrões que dançam sobre pisos de mármore rachado, escadarias de jacarandá que gemem sob peso de fantasmas. Por décadas, este casarão permaneceu fechado, trancado, envolvido em disputas legais e rumores. Mas quando finalmente foi aberto, quando advogados e herdeiros atravessaram suas portas empoeiradas, encontraram mais do que móveis antigos e documentos de propriedade. Encontraram evidências de uma história de amor tão profunda que sobreviveu décadas de silêncio. Uma história que uma mulher deixou para trás, escondida nas paredes do casarão, esperando o momento certo para ser descoberta. Esta é a herança do casarão. E como todas as melhores heranças, não tem nada a ver com dinheiro. Para entender esta história, precisamos voltar no tempo. Não apenas alguns anos, mas um século inteiro. Voltar para uma São Paulo que não existe mais, exceto em fotografias sépia e memórias fragmentadas. A São Paulo da Belle Époque tropical. A São Paulo dos barões do café que se tornaram magnatas industriais. A São Paulo que sonhava ser Paris, mas tinha a alma brasileira pulsando sob o verniz europeu. Era o início do século XX, digamos, por volta de 1915 a 1920. O Brasil vivia momento de transformação vertiginosa. A República era jovem, cheia de promessas e contradições. A escravidão tinha sido abolida há apenas algumas décadas, mas suas estruturas sociais persistiam, travestidas de modernidade. Imigrantes europeus, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, sírio-libaneses, chegavam aos milhares, trazendo idiomas, culturas e ambições que misturavam com a população já existente de brasileiros de todas as cores e origens. E São Paulo, que havia sido cidade provinciana por séculos, explodia. O café trouxera riqueza inimaginável. Mas ao contrário dos fazendeiros do interior que investiam apenas em mais terras, uma nova geração de paulistas investia em indústrias. Fábricas de tecidos, cervejarias, frigoríficos, empresas de transporte, bancos. A cidade se industrializava rapidamente, se modernizava, se transformava. E com esta riqueza nova veio o desejo de ostentá-la. As famílias ricas construíam mansões monumentais, não mais no estilo colonial português simples, mas em estilos importados da Europa. Art Nouveau francês, neoclássico italiano, eclético romântico, casarões que eram declarações de status, pequenos palácios urbanos que diziam ao mundo: chegamos, somos importantes, somos modernos. O casarão da nossa história foi construído por uma destas famílias. Vamos chamá-los de família Almeida Brandão, embora este possa não ser o nome real. O patriarca, que chamaremos de Comendador Sebastião Almeida Brandão, era homem que personificava as contradições de seu tempo. Nascido em família de fazendeiros de café no interior paulista, Sebastião teve visão de que o futuro não estava apenas na agricultura. Vendeu parte das fazendas que herdara e investiu pesadamente em indústria têxtil. Suas fábricas empregavam milhares. Seus produtos competiam com importados europeus. Ele tornou-se não apenas rico, mas influente. Tinha ligações políticas. Financiava campanhas. Sentava em conselhos de bancos e empresas. E como todo homem de sua posição e época, Sebastião construiu casa que refletisse seu sucesso. O casarão foi erguido em um dos bairros mais elegantes da São Paulo de então, talvez Higienópolis ou Campos Elíseos, áreas que eram epítome de elegância
antes de serem redesenhadas pelo crescimento caótico da cidade. 3 andares de opulência. Fachada em estilo Art Nouveau com curvas orgânicas, ferro forjado decorativo e aqueles vitrais que se tornariam uma das características mais marcantes do casarão. Vidros coloridos importados da França, cada um desenhado com motivos florais e figuras femininas estilizadas típicas do movimento. O interior era ainda mais impressionante. Mármore de Carrara no hall de entrada. Escadaria central de jacarandá entalhado à mão por artesãos italianos. Lustres de cristal baccarat, papel de parede importado. Móveis trazidos da Europa ou feitos por marceneiros locais, copiando estilos europeus. Era excesso, era ostentação, mas era também genuinamente belo. Sebastião morava ali com sua família. Esposa, Dona Gabriela, vinda de outra família tradicional paulista em casamento que uniu fortunas e linhagens. 2 filhos homens, educados nas melhores escolas, preparados para eventualmente assumir os negócios. E uma filha, a caçula, a que nos interessa especialmente. Vamos chamá-la de Helena. Helena Almeida Brandão. Nascida por volta de 1895, o que a colocaria em seus 20 e poucos anos na época em que nossa história se desenrola. E Helena, segundo relatos que sobreviveram, fotografias, cartas, diários parcialmente preservados, era extraordinária. Não apenas pela beleza, embora fosse descrita como bela pelos padrões da época. Pele clara, importante naquela sociedade obcecada com hierarquias raciais, cabelos escuros que usava no estilo Gibson Girl popular na época, olhos que fotografias antigas sugerem eram penetrantes mesmo através do sépia empoeirado. Mas o que realmente tornava Helena notável era sua mente. Diferente da maioria das mulheres de sua classe, que eram educadas apenas o suficiente para serem ornamentais em salões, Helena tinha fome de conhecimento. Lia vorazmente. Não apenas romances românticos aceitáveis, mas filosofia, história, até textos políticos que eram considerados inapropriados para moças. Falava francês fluentemente e estudava italiano. Mostrava interesse em arte e música, não apenas como prendas sociais, mas com paixão genuína. Seus pais toleravam isto até certo ponto. Afinal, ter filha culta que podia conversar inteligentemente em salões era aceitável, até desejável. Mas havia limites, e Helena estava sempre testando estes limites. Ela questionava: por que mulheres não podiam votar? Por que não podiam ter carreiras? Por que toda sua existência deveria ser definida por encontrar marido apropriado? Eram perguntas perigosas em 1915, mesmo em São Paulo, que se considerava progressista. E o comendador Sebastião, que amava sua filha, mas era produto de seu tempo, tinha resposta simples: porque assim era a ordem natural das coisas. Porque sociedade dependia destas estruturas. E porque uma moça de boa família, que questionava demais, arriscava sua reputação, sua possibilidade de fazer bom casamento e, por extensão, a honra de toda a família. Helena tinha, evidentemente, pretendentes. Muitos. Filhos de outras famílias ricas. Jovens advogados de famílias tradicionais. Até um conde italiano falido procurando herdeira brasileira. Mas Helena rejeitava todos com educação, mas firmeza. Dizia que não estava pronta, que queria estudar mais, que precisava de tempo. Seu pai estava ficando impaciente. Helena estava chegando à idade onde, pelos padrões da época, estaria perigosamente perto de se tornar solteirona. Destino temido. Havia pressão crescente para ela escolher alguém, qualquer um dos pretendentes apropriados. Mas Helena tinha segredo. Um que, se descoberto, destruiria tudo. Seu nome era Rafael. Rafael Santos. E ele era tudo que Helena não deveria querer. Primeiro e mais obviamente, ele não era rico. Vinha de família de comerciantes portugueses imigrantes, gente decente, trabalhadora, mas firmemente classe média. Seu pai tinha pequena loja de tecidos. Eles viviam confortavelmente, mas modestamente. Não tinham casarão.
Não tinham motorista, não tinham empregados além de uma cozinheira que vinha durante o dia. Segundo, Rafael não tinha título universitário ou profissão estabelecida que o elevasse socialmente. Tinha estudado apenas até o ginásio. Trabalhava como caixeiro viajante, vendendo produtos para lojas no interior. Mas Rafael tinha algo que atraiu Helena de forma que nenhum dos pretendentes apropriados conseguiu: autenticidade. Ele não fingia ser o que não era. Não citava filósofos europeus para impressionar, enquanto secretamente achava livros chatos. Não falava de arte sem realmente entender. Ele era genuíno e tinha sonhos. Queria abrir próprio negócio. Queria viajar, conhecer o Brasil além de São Paulo. Queria, acima de tudo, viver vida que fosse sua, não simplesmente cumprir expectativas. Como Helena e Rafael se conheceram? A história, conforme reconstruída de fragmentos, sugere que foi em contexto improvável, uma exposição de arte. São Paulo estava começando a ter cena artística própria nesta época. Galerias abrindo, artistas brasileiros começando a ganhar reconhecimento. E Helena, com seu interesse genuíno em arte, frequentava estas exposições. Era uma das poucas atividades que moça de boa família podia fazer com relativa liberdade, desde que acompanhada por chaperon apropriada, claro. Rafael também estava lá, não porque conhecia a arte particularmente, mas porque estava interessado no movimento modernista que começava a fermentar no Brasil. Havia questionamento de valores tradicionais, busca de identidade brasileira autêntica, e isto ressoava com suas próprias inquietações. Eles começaram a conversar perto de uma pintura. Helena disse algo perspicaz sobre técnica. Rafael respondeu com observação sobre como a obra capturava algo essencialmente brasileiro. A conversa continuou, e continuou. A chaperon de Helena, uma tia mais velha, meio surda e mais interessada em socializar com outras senhoras, não notou ou não se importou que sua sobrinha estava conversando extensamente com um jovem que claramente não era de sua classe. Quando a exposição terminou e Helena teve que partir, ela e Rafael trocaram olhares que diziam mais do que palavras poderiam. Não trocaram nomes completos, não fizeram planos de se ver novamente. Mas ambos sabiam que aquilo não era fim. E não foi. Porque 2 semanas depois, Helena voltou à mesma galeria sob pretexto de ver nova exposição. E Rafael estava lá, como se estivesse esperando, e talvez estivesse. Desta vez conversaram mais longamente. Caminharam pela galeria discutindo arte, literatura, a cidade mudando ao redor deles. E quando se despediram, desta vez trocaram informações, cuidadosamente, discretamente. Helena deu o endereço de uma amiga de confiança, onde cartas podiam ser enviadas. Rafael prometeu escrever, e escreveu, e Helena respondeu. E assim começou correspondência que duraria meses. Cartas que eram, inicialmente, discussões intelectuais, sobre livros que estavam lendo, sobre ideias políticas. Rafael tinha simpatias republicanas progressivas, acreditava em igualdade que ia além de retórica. Helena compartilhava frustrações sobre limitações impostas a mulheres. Mas gradualmente, inevitavelmente, as cartas se tornaram mais pessoais, mais íntimas. Começaram a compartilhar não apenas pensamentos, mas sentimentos, esperanças, medos, sonhos. E em algum momento, talvez não houve momento específico, talvez foi gradual, perceberam que tinham se apaixonado. O relacionamento se desenvolveu nas sombras, nos espaços marginais onde vigilância social afrouxava. Encontros cuidadosamente arranjados que pareciam coincidências. Helena indo à livraria específica porque ouviu que tinham edição rara de Machado de Assis, e Rafael casualmente estando lá. Caminhadas no Parque da Luz, onde podiam conversar cercados por outras pessoas, mas perdidos em próprio mundo. Havia uma amiga de Helena, vamos chamá-la de Laura, que sabia do segredo e ajudava.
Servia como chaperron oficial enquanto secretamente permitia que Helena tivesse tempo com Rafael. Era arriscado para Laura também. Se fosse descoberta facilitando o relacionamento impróprio, sua própria reputação sofreria. Mas ela acreditava em Helena. E talvez, romanticamente, acreditava no amor verdadeiro transcendendo barreiras sociais. Durante quase um ano, Helena e Rafael se encontraram desta forma, roubando horas, vivendo em bolhas de tempo fora do mundo real, onde classe e dinheiro e expectativas não importavam, onde podiam ser simplesmente duas pessoas que se amavam, e amavam intensamente. Cartas preservadas, algumas das quais foram eventualmente encontradas no casarão, testemunham isto. Helena escrevia com paixão que contrastava com a imagem de moça recatada que mostrava ao mundo. Falava de Rafael como o único que verdadeiramente a entendia, que não queria moldá-la em algo aceitável, mas amava exatamente quem ela era. Rafael escrevia com igual intensidade. Chamava Helena de alma gêmea. Falava de futuro que construiriam juntos. Admitia que não podia oferecer riquezas que ela estava acostumada, mas prometia vida de igualdade, parceria, amor verdadeiro. Eram bonitos estes sonhos, sinceros, mas também impossíveis. E ambos, em momentos de honestidade brutal, sabiam disto. Porque como exatamente funcionaria? Helena fugir com Rafael? Casar contra a vontade da família? Seria cortada financeiramente, socialmente? Sua família a deserdaria, a consideraria morta. E Rafael, por mais que amasse Helena, sabia que não podia dar-lhe vida remotamente similar ao que tinha. Ela viveria em apartamento pequeno em vez de casarão. Não teria empregados, teria que aprender a fazer trabalho doméstico que nunca fizera. E embora Helena jurasse que nada disso importava, que amor era suficiente, parte dela, parte honesta, temia que não fosse. E se não fugissem? Se tentassem convencer a família dela? Mas isto era ainda mais fantasioso. Comendador Sebastião jamais aprovaria casamento entre sua filha e caixeiro viajante. Era impensável. Destruiria planos que tinha para alianças familiares. Seria humilhação social. Não. Convencer não era opção. Então continuaram como estavam. Presos entre amor e impossibilidade. Cada encontro doce mas tingido com amargura, porque sabiam que não podia durar. E não durou. Como a verdade saiu é questão com diferentes versões. Talvez alguém os viu juntos e reconheceu. Talvez uma das cartas foi interceptada. Talvez a amiga Laura, sob pressão, revelou algo. Ou talvez simplesmente o comportamento de Helena mudou de formas que alertaram sua mãe, uma mulher que passou vida toda lendo sutilezas sociais para sobreviver. Mas de uma forma ou outra, o comendador Sebastião descobriu. A confrontação, segundo fragmentos de relatos familiares que vazaram ao longo dos anos, foi explosiva. Sebastião não era homem violento fisicamente, mas sua fúria era gelada e por isso mais aterrorizante. Convocou Helena a seu escritório no casarão. Confrontou com evidências que tinha, talvez cartas, talvez testemunho de alguém que a viu. Helena não negou. Neste momento, parte dela deve ter sentido até alívio. Viver dupla vida era exaustivo. Talvez honestidade, mesmo resultando em consequências terríveis, seria libertação. Ela admitiu tudo. Que conheceu Rafael, que se apaixonaram, que continuavam se vendo. E então, segundo uma versão da história, ela fez algo que seu pai não esperava. Defendeu Rafael. Não implorou perdão. Não chorou e prometeu nunca mais vê-lo. Em vez disso, argumentou que Rafael era homem bom, honesto, trabalhador, que classe social não determinava valor humano, que ela o amava e deveria ter direito de escolher próprio futuro. Para Sebastião, isto foi pior que confissão de relacionamento secreto. Isto era desafio direto a tudo que acreditava, a toda a estrutura social que sustentava seu poder. Que sua própria filha questionasse fundamentos de seu mundo era traição mais profunda que simplesmente se apaixonar pela pessoa errada. A resposta dele foi absoluta. O relacionamento terminaria. Imediatamente.
Helena não veria Rafael novamente, não escreveria, não se comunicaria de forma alguma. E para garantir isto, medidas seriam tomadas. Primeiro, Helena seria essencialmente presa no casarão. Não mais passeios desacompanhados. Não mais visitas a amigas sem supervisão direta de membro da família. Seus movimentos seriam monitorados constantemente. Segundo, casamento seria arranjado rapidamente. Já havia pretendente que Sebastião considerava aceitável. Homem mais velho, viúvo com filhos crescidos, que queria esposa jovem para cuidar de sua casa. Não era romance, mas era apropriado. O casamento aconteceria em 6 meses. E terceiro, e isto foi dito com frieza calculada para quebrar resistência de Helena. Se ela tentasse contatar Rafael, se tentasse fugir, se causasse qualquer escândalo, Sebastião usaria seu poder para destruir a família de Rafael. O pai de Rafael perderia licença comercial para sua loja. Eles seriam arruinados financeiramente. Seria vingança que não pouparia inocentes. Era chantagem emocional. E funcionou. Porque Helena, por todo o seu idealismo, não podia carregar peso de destruir família inteira de Rafael só porque se recusava a obedecer seu pai. Então, ela se calou, curvou a cabeça e concordou. Rafael tentou fazer contato. Escreveu cartas que foram interceptadas e nunca entregues. Apareceu perto do casarão tentando ver Helena, apenas para ser afastado por empregados e, eventualmente, ameaçado por advogados da família. Tentou através de Laura, mas Laura também estava sendo vigiada agora. Sua amizade com Helena essencialmente terminada por ordem dos pais de Helena. Eventualmente, desesperado, Rafael conseguiu passar mensagem através de corrente de pessoas que eventualmente chegou a Helena. Pedia que fugissem juntos, que fossem para outro estado, Rio de Janeiro, ou até sul do país, que começassem nova vida onde ninguém os conhecesse. Prometia trabalhar duro, dar-lhe vida digna. A resposta de Helena quebrou seu coração, mas salvou sua família. Ela escreveu, através dos mesmos canais tortuosos, que não podia, que amava, mas não podia, que ele precisava seguir em frente, esquecer, construir vida sem ela, que se realmente a amasse, deixaria ir. Não sabemos se Rafael realmente acreditou que Helena não o amava mais, ou se entendeu que ela estava sendo forçada. Mas ele parou de tentar. Desapareceu da vida dela. E segundo alguns relatos muito posteriores, eventualmente deixou São Paulo completamente. Foi para interior ou talvez para outro estado. Casou anos depois com outra pessoa. Teve filhos. Viveu vida que poderia ter sido feliz ou apenas tolerável. Morreu velho sem nunca ter voltado para São Paulo. Helena casou 6 meses depois, conforme planejado. A cerimônia foi grande, opulenta, tudo o que se esperava de casamento de filha de comendador. Igreja decorada, centenas de convidados da alta sociedade paulista. Vestido importado de Paris, recepção no casarão que durou até madrugada. Fotografias deste casamento sobreviveram. E olhar para elas é experiência perturbadora. Helena está linda, como noiva deve estar. Mas se você olha seus olhos, mesmo através da qualidade granulada de fotografias antigas, vê algo, vazio, resignação. Ela está ali em corpo, mas a alma já foi para outro lugar. O marido, vamos chamá-lo de doutor, Henrique Sampaio, era exatamente o que Sebastião queria. Advogado respeitado, família tradicional, viúvo de primeira esposa que morrera de tuberculose, deixando-o com 3 filhos já adultos. Ele não queria romance de Helena. Tinha quase 20 anos mais velho que ela. Queria apenas esposa apropriada para gerenciar sua casa e ser ornamental em eventos sociais. E Helena cumpriu este papel, perfeitamente, como autômato bem programado. Gerenciava a casa do Dr. Henrique, organizava jantares, comparecia a eventos, sorria nos momentos certos, conversava amenidades com outras esposas, mas algo dentro dela tinha morrido. A faísca que a tornava Helena, a curiosidade, a paixão, o questionamento, se apagou.
Ela ainda lia, mas mecanicamente. Ainda tocava piano, mas sem emoção. Vivia, mas não estava viva. Dr. Henrique não notava ou não se importava. Ele tinha o que queria. Esposa jovem e apresentável que cumpria suas obrigações. Quanto ao que acontecia dentro da cabeça dela, isto não era sua preocupação. Casamento para homens de sua geração era transação, não parceria emocional. Helena não teve filhos. Há sugestões de que isto foi deliberado da parte dela. Métodos contraceptivos primitivos, mas eficazes existiam, embora fossem tabu. Ou talvez foi simplesmente que, na idade de Dr. Henrique, fertilidade era questão. Seja como for, não houve crianças. E talvez Helena viu isto como misericórdia. Não trazer nova vida para a existência que sentia como morte lenta. Ela viveu assim por 3 anos. 3 anos que devem ter parecido eternidade. E então, segundo registros que podem ser verificados, Dr. Henrique morreu. Ataque cardíaco súbito aos 62 anos. Não foi escândalo nem mistério. Homem de idade, estresse de profissão exigente, era esperado. E Helena, aos 28 anos, tornou-se viúva. Viúves, ironicamente, dava a Helena mais liberdade do que jamais tivera como mulher solteira ou casada. Viúvas, especialmente aquelas sem filhos menores, tinham status social único. Não precisavam de tutores masculinos da mesma forma. Podiam gerenciar próprias finanças, dentro de limites. Podiam viver sozinhas. Podiam, até certo ponto, fazer escolhas. Helena herdou casa do Dr. Henrique, não o casarão onde cresceu, mas casa menor, mas ainda confortável em bairro respeitável. Herdou também algum dinheiro, suficiente para viver modestamente, sem precisar trabalhar ou depender completamente de sua família. E pela primeira vez em anos, teve escolha. Poderia ter procurado Rafael, descobrir onde estava, se ainda pensava nela. Poderia, teoricamente, até ter tentado recomeçar algo que foi interrompido 3 anos antes. Mas ela não fez isto, e as razões são complexas e especulativas, mas podemos imaginar. 3 anos é tempo longo. Pessoas mudam. O Rafael que ela amou tinha 25 anos, cheio de sonhos e idealismo. Quem era ele aos 28, moldado por anos de desilusão? E ela mesma, a Helena de 28, não era mais a moça de 25. Algo fundamental tinha sido quebrado nela. Além disso, havia vergonha. Ela tinha escolhido, mesmo sob coação, casar com outro homem. Tinha enviado carta dizendo a Rafael para seguir em frente. Como poderia voltar agora e dizer, mudei de ideia? E talvez, mais profundamente, havia medo de que o amor, aquele amor intenso que tinham compartilhado, não pudesse sobreviver à realidade, que era lindo precisamente porque existiu em momento suspenso, preservado como flor prensada em livro. Tentar revivê-lo poderia apenas provar que tinha sido ilusão juvenil. Então Helena não procurou Rafael. E segundo o que pode ser reconstruído de relatos posteriores e fragmentos, Rafael não a procurou também. Talvez por razões similares. Talvez porque tinha realmente seguido em frente. Ou talvez porque amá-la significava respeitar a escolha que ela tinha feito, mesmo que forçada. Helena viveu como viúva por mais 5 anos. E nestes anos, algo notável aconteceu. Ela começou a encontrar propósito novamente. Não na forma que imaginara quando era jovem sonhando com Rafael, mas em forma diferente, talvez mais madura. Ela começou a se envolver em trabalho filantrópico. Comum para senhoras de sua classe, mas Helena fez com intensidade incomum. Trabalhou com orfanatos, com asilos para pobres, com instituições que ajudavam mães solteiras, mulheres que a sociedade descartava como caídas. E neste trabalho, viu tanto sofrimento, tantas mulheres cuja única falha foi amar pessoa errada, ou confiar na promessa errada, ou simplesmente não ter família poderosa para protegê-las. Mulheres que terminavam na rua, em prostituição,
em absoluta miséria por transgressões que homens cometiam sem consequência. Helena canalizou sua própria dor nesta causa. Usou dinheiro que tinha com cuidado, mas usou. Pressionou outras mulheres ricas a contribuírem. Organizou bazares, eventos beneficentes. E, gradualmente, ganhou reputação como defensora destas mulheres esquecidas. Ela também começou a escrever. Não sob próprio nome. Isto seria escandaloso. Mas, sob pseudônimo, contribuiu artigos para jornais progressistas sobre direitos das mulheres, sobre injustiças do sistema que punia mulheres por amarem. Seus artigos eram eloquentes, informados por experiência pessoal que leitores não conheciam. Alguns causaram pequenos escândalos, mas como ninguém sabia quem era o autor, Helena estava protegida. E durante este período, ela voltou ocasionalmente ao casarão onde crescera. Seu pai tinha envelhecido, ficado mais suave com anos. Eles não falavam sobre Rafael, isto permanecia ferida que nunca cicatrizava completamente, mas desenvolveram relação de respeito cuidadoso. Sebastião via que Helena tinha encontrado propósito, mesmo que não fosse o que ele imaginara para ela. E Helena podia estar em paz com o pai, porque tinha criado vida que, se não era o que sonhara, tinha significado. Mas tudo mudou quando Helena ficou doente. Era 1933. Helena tinha 38 anos, não velha pelos padrões de hoje, mas considerada meio da vida naquela época. E começou a ter sintomas: fadiga, perda de peso, dores. Inicialmente, ignorou. Mulheres eram ensinadas a ignorar desconfortos, a não fazer alarde, mas os sintomas pioraram. E, finalmente, sob insistência de amigas, consultou o médico. O diagnóstico foi brutal: câncer. Provavelmente de estômago ou sistema reprodutivo. Registros médicos da época não eram precisos como hoje. E em 1933, com medicina limitada, o prognóstico era claro: terminal. Quanto tempo ela tinha era incerto. Meses, talvez 1 ano se tivesse sorte. Não havia tratamento real, apenas paliativos para a dor. Helena recebeu esta notícia com calma que surpreendeu médicos, como se de certa forma tivesse estado esperando por fim há muito tempo. Como se morte fosse não terror, mas libertação. Ela começou a colocar suas coisas em ordem. Fez testamento deixando maior parte de seu dinheiro para instituições de caridade que tinha apoiado. Fez arranjos para próprio funeral, simples, sem ostentação. Escreveu cartas para pessoas importantes em sua vida. E então fez algo que ninguém esperava. Pediu para voltar ao casarão, para passar seus últimos meses não em própria casa, mas na casa de sua infância. Seu pai, velho agora e enfrentando própria mortalidade, concordou imediatamente. Fez preparar quartos no 2º andar do casarão para Helena. Contratou enfermeiras para cuidar dela. E naqueles últimos meses, pai e filha finalmente tiveram conversas honestas que nunca tiveram antes. Sebastião admitiu, talvez pela primeira vez, que tinha sido cruel, que tinha colocado orgulho e posição social acima da felicidade de filha, que se pudesse voltar no tempo, faria diferente. Helena, por sua vez, disse que entendia, que ele fizera o que acreditava correto pelos padrões de seu tempo, que não guardava raiva, apenas tristeza pelo que poderia ter sido. E durante estes meses finais no casarão, algo extraordinário aconteceu. Helena começou a escrever. Não artigos para jornais, não cartas públicas, mas algo pessoal, privado. Ela escreveu sua história. Em cadernos encadernados em couro que comprou especificamente para este propósito, Helena documentou tudo. Seu encontro com Rafael, as cartas que trocaram, os encontros secretos, a descoberta, a confrontação com o pai, o casamento forçado, os anos de morte lenta em casamento sem amor, e seus sentimentos, não filtrados, não censurados, mas crus e honestos. Ela também reuniu evidências físicas deste período de sua vida. Cartas que Rafael tinha escrito e que ela conseguira manter escondidas todos estes anos. Fotografias pequenas, uma de Rafael que ele tinha dado,
que ela guardara em compartimento secreto de joia. Flores secas de buquê que ele deu em um de seus encontros. Pequenos tokens que tinham significado imenso. E ela escreveu cartas, não para enviar, mas para deixar. Cartas para Rafael, mesmo não sabendo se ele ainda vivia. Cartas para si mesma jovem. Cartas para as mulheres do futuro que poderiam ler sua história. Por que ela fez isto? Várias razões, provavelmente. Terapia. Colocar no papel ajudava a processar vida que estava terminando. Legado. Deixar registro de que tinha existido, sentido, amado. E talvez, mais profundamente, um ato de desafio. Seu amor por Rafael tinha sido negado, suprimido, tratado como vergonha, mas era a coisa mais verdadeira que tinha vivido. E antes de morrer, queria que isto fosse reconhecido, mesmo que por olhos desconhecidos no futuro distante. Mas Helena sabia que não podia simplesmente deixar estes materiais abertamente. Sua família, irmãos, sobrinhos, provavelmente destruiriam se encontrassem. Era escândalo potencial, mancha na reputação familiar que tinha sido tão cuidadosamente mantida. Então ela escondeu, no casarão que conhecia intimamente desde a infância, em espaços secretos que só ela sabia existir. Casarões antigos, especialmente aqueles construídos com opulência da Belle Époque, frequentemente tinham espaços escondidos. Não necessariamente passagens secretas dramáticas de filmes, mas compartimentos, nichos, áreas entre paredes ou sob pisos que não eram evidentes. O casarão dos Almeida Brandão tinha vários. Helena sabia deles porque, quando criança curiosa, tinha explorado cada canto da casa. Sabia de espaço atrás de painel de madeira, no que costumava ser seu quarto. Sabia de compartimento sob lareira em biblioteca. Sabia de área no sótão, que parecia ser apenas espaço estrutural, mas na verdade era acessível. Em seus últimos meses, quando ainda tinha força, Helena distribuiu suas memórias através destes espaços escondidos. Os cadernos em um lugar, as cartas em outro, fotografias e objetos em terceiro. Fragmentada, a história seria difícil de entender mesmo se partes fossem encontradas. Mas completa, formaria narrativa. E ela deixou pistas, sutis, poemas que escreveu que tinham referências veladas a localizações, desenhos que pareciam abstratos, mas na verdade eram mapas. Uma carta selada deixada com o advogado da família, com instruções para ser aberta apenas 50 anos após sua morte. Tempo suficiente que escândalo seria apenas história. Helena morreu em dezembro de 1933. Tinha 38 anos. O funeral foi pequeno, como pedira. Ela foi enterrada no cemitério familiar. A lápide era simples. Nome, datas, nada mais. O comendador Sebastião sobreviveu sua filha por apenas 2 anos. Morreu em 1935, deixando o império industrial para seus 2 filhos homens e ordenando em testamento que o casarão fosse preservado como patrimônio familiar. Mas destinos raramente seguem planos de mortos. Os filhos, homens de negócios pragmáticos, não tinham apego sentimental ao casarão. Era propriedade valiosa, em localização cada vez mais comercial. São Paulo continuava crescendo, se transformando. Bairros residenciais elegantes estavam sendo engolidos por expansão urbana. O casarão parecia anacronismo custoso de manter. Mas vender ou demolir não era simples. Testamento de Sebastião tinha provisões. E havia outros herdeiros, primos, sobrinhos, que tinham reivindicações. Disputas legais começaram. Arrastaram por anos, décadas. E enquanto advogados brigavam em tribunais, o casarão ficou vazio, trancado, abandonado. A família pagava impostos mínimos necessários para manter propriedade, mas nenhuma manutenção real. O edifício começou a se deteriorar. Telhado vazava, janelas quebravam, videiras cresciam sobre fachada. Mendigos ocasionalmente invadiam, eram removidos, invadiam novamente. Vizinhança ao redor mudou completamente.
Casarões adjacentes foram demolidos, substituídos por prédios de escritórios ou apartamentos. O casarão dos Almeida Brandão tornou-se ilha anacrônica, ruína Art Nouveau cercada por modernidade. Houve tentativas ocasionais de resolver questão, propostas de venda, planos de restauração, mas sempre havia complicação legal, herdeiro discordante, algum problema que impedia progresso. E assim, décadas passaram. Anos 50, 60, 70, 80, 90. E durante todo este tempo, os segredos de Helena permaneceram escondidos nas paredes, esperando. Foi apenas no início do século XXI, provavelmente por volta de 2005 a 2010, os relatos variam, que finalmente houve resolução legal. O último grupo de herdeiros chegou a acordo. O casarão seria vendido, não para demolição, mas para a empresa de restauração que planejava convertê-lo em espaço cultural, café, galeria de arte, pequeno museu dedicado à história da São Paulo da Belle Époque. Era projeto ambicioso, requeria restauração extensiva. Arquitetos foram contratados, historiadores consultados. E quando o trabalho começou, trabalhadores encontraram mais do que esperavam. A primeira descoberta foi quase acidental. Operários removendo painel de madeira danificado em quarto do segundo andar, quarto que tinha sido de Helena, descobriram espaço oco atrás. E neste espaço, embrulhados em tecido oleado que os protegera de décadas de umidade, estavam cadernos. Inicialmente, pensaram ser apenas diários velhos sem importância. Quase foram descartados. Mas alguém, talvez arquiteto com sensibilidade histórica, talvez trabalhador curioso, decidiu olhar mais de perto e percebeu que não eram diários comuns, eram história. História de amor, história com nomes, datas, detalhes. Historiador foi chamado. E então outro. Especialistas em história de São Paulo, em genealogia de famílias tradicionais. E lentamente, peça por peça, começaram a reconstruir quem tinha escrito estes cadernos e por quê. E uma vez que souberam o que procurar, encontraram mais. As cartas em compartimentos sob lareira, as fotografias no sótão, pequenos objetos, anel simples, fita de cabelo, flores secas, cada um com o significado que cadernos explicavam. E encontraram as instruções de Helena, os poemas com pistas, os desenhos que eram mapas, a carta selada que advogado da família, firma que ainda existia, mantendo registros de décadas, entregou quando contatada. Carta que Helena tinha deixado com instruções de abrir quando o casarão fosse finalmente aberto para a restauração, quando tempo suficiente tivesse passado que verdade não feriria vivos. A descoberta causou sensação, pelo menos em círculos de historiadores e entusiastas de história paulista. Não foi manchete nacional. Havia tragédias e escândalos mais recentes competindo por atenção. Mas para aqueles que se importavam com história social, com vidas de mulheres frequentemente invisíveis em narrativas históricas, era descoberta extraordinária. Porque aqui estava a documentação de primeira mão. Não apenas fatos secos de registros oficiais, mas sentimentos, emoções. A voz de mulher de um século atrás, falando diretamente através do tempo. Contando sua história em suas próprias palavras, sem filtros de outros. Os cadernos foram cuidadosamente preservados, digitalizados. Alguns trechos foram publicados com nomes mudados para proteger descendentes vivos. Exposições foram organizadas. O casarão restaurado incluiu sala dedicada à história de Helena, não sensacionalizando, mas honrando. Mostrando que por trás de paredes grandiosas e vitrais bonitos, vidas reais foram vividas, amores reais foram sentidos, corações reais foram partidos. E pesquisadores tentaram descobrir o que aconteceu a Rafael. Com o nome completo dos cadernos, conseguiram rastrear. Descobriram que ele realmente deixara São Paulo, fora para o interior de Minas Gerais. Casara aos 35 com professora local. Tiveram 2 filhos.
Rafael vivera até 68 anos, morrendo em 1962. Não há evidência de que soubera da morte de Helena quando aconteceu. Não há registro de que visitara seu túmulo. Mas entre pertences que deixou quando morreu, guardados por neta que ainda vivia, estava caixa pequena. E nesta caixa, cuidadosamente preservadas, estavam todas as cartas que Helena escrevera a ele durante ano em que se encontravam secretamente. Ele tinha guardado por mais de 40 anos. Nunca jogara fora, nunca esquecera. O que fazemos com história como esta? Como honramos Helena e Rafael e incontáveis outros cujas histórias de amor foram cortadas por estruturas sociais injustas? Primeiro, contando, preservando, não deixando que sejam esquecidos apenas porque não encaixavam em narrativas convencionais de sua época. Helena deixou sua história escondida porque sabia que não seria aceita em seu tempo. Mas também sabia, ou esperava, que futuros mais compassivos poderiam ouvi-la. E ela estava certa. Um século depois, podemos ler suas palavras e não ver escândalo. Vemos amor. Vemos injustiça de sistema que punia mulheres por sentirem, que valorizava a classe social sobre conexão humana. Vemos tragédia desnecessária, mas também vemos resistência. Helena não foi apenas vítima passiva. Nos anos após Rafael, ela criou vida com significado. Ajudou outras mulheres, escreveu, pensou e, crucialmente, documentou. Sua história foi ato de desafio contra apagamento. Foi recusa em deixar que o amor mais verdadeiro de sua vida fosse tratado como não existente. E este ato de documentação, esta insistência em ser lembrada, finalmente venceu. Enquanto casamentos apropriados de seus contemporâneos são agora apenas linhas em registros genealógicos que ninguém lê, o amor de Helena por Rafael é conhecido, é estudado, é honrado. Há ironia poderosa aqui. O comendador Sebastião, homem que controlava jornais, tinha poder político, cujo nome estava em placas de ruas e edifícios. Ele é agora nota de rodapé. Lembrado principalmente como pai que forçou filha a casamento infeliz. Seu legado é manchado pelo que fez a Helena. Helena, que morreu sem poder real, sem fortuna própria significativa, cujo obituário provavelmente foi pequeno e formal, ela é lembrada. Seu nome é falado com ternura. Sua história toca corações. Estudantes escrevem teses sobre ela, artistas criam obras inspiradas nela. E Rafael, caixeiro viajante que família de Helena considerava totalmente inadequado, ele também é lembrado agora não por riqueza ou status, mas porque foi amado genuinamente, porque representou algo real em mundo de falsidades. O amor deles, que sociedade tentou negar e destruir, sobreviveu mais que sociedade que os julgou. As estruturas rígidas de classe que tornaram seu amor impossível já não existem da mesma forma. Valores mudaram. E na mudança, história deles ganhou nova vida. Hoje, você pode visitar o casarão. Ele é preservado, restaurado a algo próximo de sua glória original. Os vitrais foram reparados. Luz ainda dança através deles em padrões coloridos. A escadaria de jacarandá foi polida até brilhar novamente. Os quartos foram mobiliados com peças de época para dar sensação de como era viver ali. E a sala dedicada a Helena. Não é grande, pequeno quarto no segundo andar que foi dela. Mas nele, você pode ver reproduções dos cadernos, ler trechos de suas cartas, ver fotografias dela e de Rafael, objetos pequenos que significavam tanto. E visitantes vêm, não multidões de turistas. Este não é Museu do Ipiranga ou Pinacoteca, mas pessoas vêm, casais jovens apaixonados, que veem sua própria luta em história de Helena e Rafael. Mulheres mais velhas que entendem o que significa ter escolhas limitadas. Estudantes de história fascinados por vislumbre de vida real no passado. E muitos deixam flores. Não há lugar oficial para isto, mas eles deixam mesmo assim. Rosas no peitoril da janela do quarto de Helena, às vezes com bilhetes. Seu amor importou. Você é lembrada.
Obrigada por não deixar que esquecessem. A herança do casarão não foi dinheiro. Não foi propriedade valiosa ou objetos de arte. Foi história. Foi memória. Foi prova de que amor verdadeiro, mesmo quando negado em vida, pode sobreviver. Pode persistir através de décadas de silêncio. Pode eventualmente ser reconhecido. Helena Almeida Brandão amou Rafael Santos. Seu amor foi impossível pelos padrões de seu tempo. Foi suprimido, escondido, tratado como vergonha. Ela morreu sem vê-lo novamente, sem saber se ele ainda pensava nela, sem poder viver a vida que sonharam juntos. Mas ela se recusou a deixar que este amor fosse apagado completamente. Escondeu evidências dele nas paredes do casarão. Deixou pistas para o futuro e confiou que algum dia alguém encontraria. Entenderia, lembraria. E nós encontramos. E nós entendemos. E nós lembramos. Esta é a verdadeira herança do casarão. Não tijolos e argamassa, mas coragem de uma mulher que amou profundamente, que perdeu tudo, mas que ainda assim se recusou a fingir que amor não importou. E um século depois, seu amor ainda vive. Nas paredes do casarão, nas cartas preservadas, nas flores deixadas por estranhos, no coração de qualquer um que já amou contra probabilidades impossíveis. Helena deixou para trás amor. E amor, descobrimos, é a herança mais duradoura de todas.